artigo é um dos artigos mais importantes. Eu vou apresentar algumas coisas, e um artigo seguinte, que vai falar isso. A gente está preparado já para usar psicodélicos na psiquiatria? Esses autores são autores do King's College, em Londres, né? O Alan Young é professor e estuda bastante depressão, então ele vai falar mais da psilocibina, e o David Nutt estuda estresse pós-traumático e estuda MDMA, e também é um grande estudioso de DMT, que é a substância do ayahuasca. E esse artigo é do grupo da ERUD. A ERUD é uma grande pesquisadora em transtorno de estresse pós-traumático, e eles fizeram uma revisão enorme, gente. Quem tiver interesse de entender profundamente os mecanismos de ação e as explicações do porquê faria sentido usar psicodélicos no tratamento de estresse pós-traumático, eu super recomendo esse artigo. Então, quais seriam os motivos para usar, né? Altas taxas de dropout nas terapias existentes. Então, entre 30% e 50% dos pacientes abandonam o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Considerar apenas a extinção do medo, que foi um mecanismo considerado significativo inicialmente para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, que levou às psicoterapias de base cognitivo-comportamental com tratamento de exposição como primeira linha, é algo reducionista no tratamento dessa patologia, que é muito mais complexa do que entender o sistema do medo. A busca por terapias que possam acessar esses conteúdos altamente traumáticos, emocionais, intensos, permitindo introspecção e insight, também seria justificativa para usar os tratamentos com substâncias psicodélicas, e permitir um estado de alerta que fosse pelo menos o suficiente para reprocessar essas memórias, porque a gente sabe que os pacientes com estresse pós-traumático têm um alerta muito exagerado. Então, seria algo para permitir uma situação um pouco mais confortável para esses pacientes poderem usar essas substâncias. A resposta do medo, incluindo esses circuitos amigdalianos e corticais, pré-frontal principalmente, tem um gap, né, um buraco nas tentativas de fazer essa translação entre modelos animais e modelos em humanos. A resposta ao trauma inclui sentimentos muito significativos de vergonha, de culpa e de injúria moral. Injúria moral é um conceito que a gente vai começar a estudar bastante ali no PROV. A gente tem um pós-doc que hoje está na Holanda, está fazendo um projeto sobre injúria moral. Injúria moral, aqui um exemplo para vocês é, por exemplo, os médicos que estiveram trabalhando nas UTIs com os pacientes com Covid e tiveram que fazer escolhas entre um paciente ou outro, porque tinha um equipamento, por exemplo, para entubar uma única pessoa. E isso é considerado injúria moral, porque aquele médico poderia estar indo contra vários princípios éticos e morais dele mesmo. Então, isso pode também causar transtorno de estresse pós-traumático. E esses sentimentos são muito difíceis para os pacientes tolerarem durante as terapias de exposição, onde eles têm que falar sobre essa sintomatologia, sobre isso que eles estão questionando, ou aqueles sintomas, sem ter uma hiperativação e uma resposta de medo muito intensa. Os mecanismos possíveis que a gente pode pensar para essas terapias e esse funcionamento aí dos psicodélicos para facilitar a abordagem desses pacientes, a gente tem um contexto terapêutico que a gente acredita que os psicodélicos são capazes de acessar um material psicologicamente traumático e capacitar o processamento no momento presente durante a sessão ou logo após, quando são feitas as sessões de integração. Ele facilita um estado biológico, psicológico e fisiológico em que as abordagens psicoterápicas têm efeitos tanto agudos quanto duradouros. Quais psicodélicos, então? Se a gente for ser rígido, MDMA e acetamina não são drogas consideradas quimicamente psicodélicas, mas hoje elas estão incluídas nesse grande grupo de estudos aí de substâncias psicodélicas. E elas podem ser classificadas de formas diferentes. Então, o MDMA é considerado uma droga empatógena, porque aumenta a empatia, essa sensação de bem-estar e de conexão social. A psilocibina e o DMT vão ter um efeito aí em triptamina.
O LSD é considerado uma ergolina e a cetamina é chamada uma droga dissociativa. Como que a gente faz, então? Eu vou falar mais do MDMA, porque é onde a gente tem mais evidência, já falei isso no começo. O MDMA é feito o uso através daquela chamada psicoterapia assistida para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Uma sessão de psicoterapia assistida vai ser nesse formato. Você tem 2 terapeutas, você tem uma sala onde o paciente vai estar num estado de relaxamento, ele vai usar a substância, eu vou falar aqui a dose na sequência, ele vai usar um fone no ouvido, onde a música tem que ser uma música instrumental, sem conteúdo que induza algum tipo de memória ou elaboração, então é só uma música de fundo, e ele vai usar uma venda nos olhos. Tem que ser 2 terapeutas, e eu vou explicar a sessão na sequência, mas o MDMA, então, é essa droga que é um empatógeno, o mecanismo de ação vai ter ativação serotoninérgica, dopaminérgica e noradrenérgica, então é um espectro de ação bastante amplo. Ele ativa os receptores serotoninérgicos e aí ele ativa o 5-HT4. É por isso que a gente explica que ele tem essa função empatógena, porque ele vai liberar ocitocina, que vai facilitar o processamento das memórias desse indivíduo, além de produzir essa sensação de bem-estar e de conexão com os membros da equipe que estão ali, uma questão de facilitar processamentos emocionais, sensações de rejeição social e ligação com os terapeutas. A terapia assistida exige que 2 terapeutas sejam experientes no tratamento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso eu já acho que é uma coisa que dificulta um pouco, porque não é um treinamento de pessoas que possam eventualmente ser apenas treinadas, sem ter um conhecimento prévio e ter tratado antes pacientes com estresse pós-traumático de forma psicoterápica. A maior parte desses estudiosos ou que fizeram esses protocolos, de fato, são terapeutas que estavam acostumados a fazer terapia de exposição e têm uma linha mais na linha cognitivo-comportamental, né? Mas hoje a gente sabe que esses manuais descrevem muito pouco os detalhes da terapia assistida. E essa é uma das questões que foi colocada pelo FDA para não liberação do uso clínico, né? Até o momento. A fase de preparação vai exigir em torno de 3 sessões, onde vai ser feita a vinculação do paciente com os terapeutas e uma psicoeducação do que vai ser esse tipo de tratamento. O paciente recebe entre 75 e 125 miligramas da droga ativa, que é o MDMA. Ele precisa ser um MDMA puro, produzido num laboratório, não o êxtase que as pessoas usam na balada ou nas festas, que em geral tem outras substâncias misturadas, né? E ele toma uma segunda dose 2 horas depois da primeira dose que ele recebeu. Essas sessões vão ser repetidas entre 1 e 3 vezes ao longo de um tratamento de 12, 14, 16 sessões, onde vão ser feitas intercaladas entre o uso da substância, a elaboração posterior num processo de psicoterapia, novos usos, novas aplicações de acordo com a resposta do paciente. E essas sessões são sessões que duram aproximadamente 8 horas. Então, o paciente vai fazer sessões de psicoterapia habituais, mas as sessões com o uso da substância duram 8 horas com 2 terapeutas, então a gente vê que tem uma certa dificuldade para aplicar esse tipo de tratamento. Durante a sessão, o terapeuta não é um terapeuta que vai interpretar, ele não vai induzir respostas, ele não vai fazer questionamentos, ele vai ser suportivo e ele vai pedir para que o paciente relate o que ele está sentindo, o que ele está experienciando durante aquele momento, sob o uso da substância. A ideia principal de todas as terapias de psicodélicos é de que o paciente tem a capacidade de que ele tem um empoderamento para alcançar a sua própria cura emocional. Então, isso é algo muito significativo e repetido em todas as terapias que são ligadas a essas substâncias que alteram
a consciência da pessoa em algum sentido. Os ensaios clínicos mostraram o quê? Eles são muito bons, né, gente? Eu falei que de 30% a 40% não responde, e às vezes até 50% não responde ou não adere, e aqui os dropouts foram 7,6% nos estudos com MDMA. A resposta foi em 80% dos casos, e as sessões assistidas por terapeutas experientes, então, consideram 1 a 3 sessões durante o processo, e funciona menos para aqueles indivíduos que tomam inibidor seletivo ou inibidor de recaptação duplo quando estão fazendo o tratamento. Inclusive, não é indicado usar, é indicado fazer o washout, porque pode dar síndrome serotoninérgica por conta da ação serotoninérgica dessas substâncias. Então, em geral, você vai suspender a medicação e fazer o washout, que às vezes a gente acha um pouco difícil com pacientes muito graves. Os riscos aí vão ser ansiedade, trismo, hipertensão, tremores generalizados, mas, historicamente, o que se vê é que isso acontece muito mais em ambientes sem controle do que no uso durante o ambiente controlado da terapia. E a gente já conhece desidratação, hipertermia, taquicardia, síndrome serotoninérgica, em usos de doses muito elevadas em situações de festas e associadas, às vezes, a outras substâncias, né? Álcool, cocaína, energéticos, enfim.